A semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje, as leituras que a Igreja nos propõe em sua liturgia convidam a meditar sobre a nossa caminhada de fé e, especialmente, a combater incessantemente todo o pecado de nossas vidas. O livro do Êxodo, no capítulo 16, versículos de 1 a 5 e 9 a 16, é um espelho para a condição humana. O povo de Israel, apesar de ter testemunhado os prodígios da libertação, rapidamente se esquece da bondade de Deus e começa a queixar-se da falta de comida, desejando ter morrido no Egito, onde tinham panelas de carne e pão à vontade. Essa murmuração não é apenas um lamento por comida, irmãos. É uma falta de fé, uma desconfiança na providência divina. E isso é um pecado grave. É o pecado de duvidar do amor e do cuidado de Deus. Mas mesmo assim, Deus não os abandona. Pelo contrário, Ele ouve suas queixas e promete o pão do céu, o maná e codornizes. Ele lhes dá um alimento de que necessitam, mas com uma condição: que colham apenas o suficiente para cada dia, exceto na véspera do sábado, quando deveriam colher o dobro para não trabalhar no dia de descanso. Essa instrução tem um propósito pedagógico: ensinar ao povo a confiar em Deus, dia após dia, a viver de sua providência e a não ceder à ganância ou ao acúmulo. Quantas vezes nós, diante das dificuldades, das privações, das incertezas, nos deixamos levar pela ansiedade, pela murmuração, pela desconfiança, questionamos a Deus, duvidamos de seu amor, e isso abre a porta do pecado, da ingratidão, abre a porta para a cobiça, para a impaciência. O maná do deserto nos ensina a viver o presente, a confiar que Deus proveu o que é necessário para nossa alma e corpo, e a resistir à tentação de querer controlar tudo e acumular mais do que aquilo que precisamos. E mais ainda, há quem diga hoje que quanto mais se tem, mais Deus nos abençoou. Nós sabemos que não é assim. Voltemos os nossos olhos para o Evangelho de Mateus de hoje. Em seu capítulo 13, versículos de 1 a 9, Jesus nos conta a parábola do semeador. Ele sai a semear a semente da palavra de Deus em diferentes terrenos, à beira do caminho, onde a semente é pisada e devorada pelos pássaros. E esse é o coração endurecido pelo pecado, pela indiferença, onde a palavra não penetra. Em terreno pedregoso, onde a semente brota rápido, mas não tem raízes profundas e seca sob o sol. Esse é o coração daqueles que acolhem a palavra com entusiasmo, mas não têm perseverança diante das dificuldades, das tentações. A fé é superficial. No meio dos espinhos, onde a semente é sufocada pelos espinhos que crescem com eles. Esses espinhos representam as preocupações mundanas, as riquezas, os prazeres. Em terra boa, onde a semente dá frutos em abundância, 30, 60 ou 100 por um. Esse é o coração daquele que acolhe a palavra com fé e guarda, a medita e a coloca em prática, produzindo uma vida de santidade. Qual desses terrenos está o seu coração hoje? Você tem permitido que o pecado endureça o seu coração? Sua fé é superficial? Ela cede diante das primeiras dificuldades? Ou tens permitido que as preocupações e os bens materiais sufoquem a palavra de Deus em você, assim como os espinhos? Irmãos e irmãs, tanto o maná no deserto quanto a parábola do semeador nos apontam para um combate contra o pecado, que em suas diversas formas é o que nos afasta de Deus e nos impede a dar frutos. A murmuração e a desconfiança são pecados que nos impedem de experimentar a plenitude da providência divina,
Queremos sempre fazer pelas nossas próprias forças. A dureza do coração, a superficialidade na fé e a mundanidade são os terrenos que impedem que a palavra de Deus frutifique em nós. E como combatemos esses pecados? Cultivando a confiança e a gratidão. Assim como o povo de Israel aprendeu a confiar no maná diário, devemos confiar na providência de Deus em cada momento da nossa vida. Em vez de murmurar, reclamar, xingar, brigar, desanimar, busquemos a gratidão pelas bênçãos que recebemos todos os dias. Devemos sempre preparar o terreno do nosso coração para receber essa palavra e fazer com que ela brote. Ou seja, é necessário uma conversão contínua, remover as pedras da indiferença, arrancar os espinhos da mundanidade. Como? Pela oração perseverante, pela meditação da palavra, a leitura da própria Sagrada Escritura, pela frequência aos sacramentos, especialmente a confissão, que purifica nosso coração e nos dá mais liberdade, e a Eucaristia, que alimenta a nossa vida com o próprio Cristo. A fé não pode ser superficial, irmãos, ela precisa estar enraizada em Cristo. Isso se dá através do estudo da doutrina da Igreja, da participação na comunidade e de uma vida de caridade e serviço aos irmãos. O inimigo da nossa alma está à nossa volta e ele não tira folga, está sempre pronto para roubar a semente, para nos sufocar com as preocupações e tudo mais aquilo que tenta nos desviar do caminho. Nossa vigilância deve ser constante. Lembremos-nos que Jesus é o verdadeiro pão descido do céu, o alimento que nos sustenta na caminhada de fé. E Ele é também o divino semeador, que não desiste de lançar a sua palavra em nossos corações. Cabe a nós acolhermos essa palavra, permitirmos que ela crie raízes profundas e produza frutos abundantes em nossa vida. Que hoje o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça nesse combate diário contra o pecado, para que nossos corações sejam sempre terra boa para a glória de Deus e a salvação de nossas almas. Que Deus abençoe você, meu irmão. E até amanhã, se Ele assim me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.